Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será Carlos Alberto Schmidt, que é o presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais. Mas antes eu peço um minutinho de sua atenção para nós observarmos sobre saúde do coração. O meu nome é Dr. Leonardo Gonçalves, eu sou cardiologista do Asa Ecoclínica. O Asa Ecoclínica é uma clínica de cardiologia e dermatologia que fica aqui no centro de Curitiba. Hoje eu vou falar com vocês sobre exames cardiológicos que normalmente os seus médicos cardiologistas pedem para vocês no sentido de fazer um check-up. O exame que a gente vai conversar hoje é o ecocardiograma. O que é um ecocardiograma? Ele é um ultrassom do coração. A gente vai botar aquele aparelhinho no peito da pessoa e a gente vai registrar as imagens, a gente vai literalmente filmar o coração da pessoa. Então nós vamos ver, a gente vê o quê? Tamanho do coração, a gente vê o funcionamento do coração, a gente vê o tamanho das paredes do coração, a gente vê as válvulas do coração, a gente vê os vasos sanguíneos, os principais saindo do coração. Tem diversas indicações, desde cardiopatias congênitas, que são aquelas de nascença, até pessoas que adquirem problemas de coração, por exemplo, quem já teve um infarto do coração, pessoas que querem realmente fazer um check-up, que precisam para atividades físicas mais intensas. Vale a pena fazer esse coração no sentido de prevenir problemas mais graves durante a atividade física. Então, a gente indica esse tipo de exame para uma série de pessoas, para uma série de situações. É um dos exames mais comuns, mais frequentes na cardiologia. Para aquelas pessoas que querem fazer um check-up, vale a pena procurar o seu cardiologista para que ele indique, veja se tem indicação de você fazer esse tipo de exame. Conforme eu falei, temos várias indicações, então a gente individualiza, quer dizer, cada pessoa tem as suas indicações. Por hoje é só, fiquem com Deus. Veja como a saúde é importante para você, cidadão, porque você tem a preocupação de revisar seu carro, seu refrigerador, enfim, e não cuida de você, ok? Fique ligado. Olá, meus amigos, agora vamos entrevistar mais uma vez aqui em nosso programa, o programa Uma Janela para a Cidade, o presidente da CNPL, Confederação das Profissões Liberais, Carlos Alberto Schmidt. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estado e nós não poderíamos deixar de, na sua apresentação, que você externasse a todos aqueles que nos assistem o que é a CNPL, a Confederação Nacional das Profissões Liberais. Primeiro, agradecer o convite para poder voltar aqui a falar em uma janela para a cidade. É um espaço muito importante para todos nós, né? E principalmente para a comunidade paranaense. A CNPL, como tu dissesse, é a Confederação Nacional das Profissões Liberais, é uma entidade sindical que congrega 53 profissões liberais, e na sua base tem aproximadamente 15 milhões de profissionais liberais trabalhadores, né? Ela está organizada em 32 federações nacionais ou interestaduais e mais de 500 sindicatos de profissionais liberais em toda a base. Então, é uma entidade com mais de 60 anos, com uma atuação política bem interessante, sempre na defesa dos profissionais liberais trabalhadores. Presidente Carlos Alberto, no que tange essa atuação que o senhor acabou de falar para nós, da CNPL, vamos destacar aquelas pontuais de atuação direta da CNPL em prol dos trabalhadores brasileiros, profissionais liberais, porque na verdade vocês defendem os profissionais liberais, mas também têm conhecimento de que vocês
defende, na sua totalidade, a sociedade brasileira. Estou certo, Carlos? Sim, na medida em que a gente defende uma categoria de trabalhadores, a gente está defendendo, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira, né? Nas questões de política, nas questões de cidadania, a gente sempre tem essa preocupação de pautar as nossas atividades nessa direção. Carlos, seria importante nós refrisarmos também, no tocante à formação, a cursos, a CNPL tem uma atuação para as entidades que ela representa como uma entidade de grau superior? Então, a CNPL ela tem uma escola de formação sindical e profissional. Nessa última gestão, nós tivemos a oportunidade de fazer por todo esse país encontros e seminários, quase que 40 eventos, né, nesse sentido, discutindo cidadania, discutindo economia, tentando ajudar na questão da formação e na instrumentalização para poder fazer convenções e dissídios coletivos. Uma história de toda a organização política, né, não só brasileira, mas também mundial. No tocante a esses encontros e esses congressos, seminários que abrangem os trabalhadores a nível mundial, isso vem a somar para trazer, buscar mais conhecimentos, maior integração dos trabalhadores brasileiros. Estou certo, Carlos? Com certeza. Nós, recentemente, a CNPL realizou o seu 8º Congresso Nacional, o congresso esse que dá os rumos e as metas da diretoria para toda a gestão, e nesse congresso a CNPL adotou as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, proposto pela Organização Internacional, pela ONU, né, com um braço na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, para a gente discutir a questão de sustentabilidade, né, um novo mundo é possível. E a nós nos surpreende que com toda essa discussão mundial de sustentabilidade, da questão da água, da questão do meio ambiente, a gente é surpreendido com essa privatização no meio da floresta, tentando privatizar uma reserva que vai exatamente na contramão de tudo que está sendo feito no mundo inteiro. Isso aí é interessante que você preste atenção, que o presidente Carlos acaba de comentar. No que tange a sustentabilidade, aqui no Brasil, muitas vezes se anda na contramão das necessidades mundiais. Mas, felizmente, parece que já retrocederam um pouco, cara, no projeto, já reduziram. Mesmo com essa redução, ainda é uma barbárie que estão fazendo ao meio ambiente nacional. E quando eu fiz essa pergunta, Carlos, foi muito interessante, porque eu pude observar já que muitas vezes você busca o conhecimento lá fora e, ao mesmo tempo, que abre espaço para profissionais brasileiros exercerem sua função lá fora. Isso é muito bacana e muitas vezes você que está nos assistindo não tem esse conhecimento de que uma confederação pode fazer na melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos. Carlos, eu não poderia nesse momento deixar de lhe perguntar. Hoje no Brasil estão acontecendo reformas, muitas propostas de reformas. Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional a alteração da legislação trabalhista. Na sua visão, isso altera algo aos seus representados, aos trabalhadores profissionais liberais no Brasil? Na mesma linha da privatização lá de um pedaço da Amazônia, a reforma dita trabalhista, dita que vai gerar emprego, é um retrocesso enorme, né? A gente tem falado que a formalização do emprego, indo nessa direção, acaba, né? Hoje, principalmente na visão dos profissionais liberais, o que a gente tem visto é a pejotização, o que a gente tem visto são as cooperativas do trabalho, tem acabado com a formalização das relações de trabalho. E isso vai exatamente de encontro
a tudo que é falado sobre proteção social no mundo inteiro. O Brasil, esse governo do presidente Temer, ele tem conseguido ir exatamente na direção oposta, né? Qual é a direção que o mundo está falando? É sustentabilidade, é a questão do clima, a questão da água, a questão da proteção social, reduzir as desigualdades sociais. E o que esse governo vem fazendo é exatamente nessas questões climáticas, nessas questões ambientais, não dando a menor importância para tudo isso, e nas questões de relações de trabalho, aumentando esse fosso social. É uma pena o que tem acontecido. E, sem dúvida nenhuma, em 18 nós vamos ter que mexer a sociedade para que a gente possa retomar com essa bandeira de redução desse fosso social. Eu quero ressaltar a você que está nos assistindo a preocupação desta presidência com os trabalhadores, profissionais liberais, trabalhadores em geral, porque no nosso entendimento o que está sendo feito com os nossos trabalhadores é uma vergonha para o mundo, porque conforme o presidente acabou de falar na pejotização, eu até gostaria que o senhor externasse o que é essa pejotização para aqueles que estão nos assistindo, que muitas vezes não têm esse conhecimento. Precariza o trabalhador, que muitas vezes nem vai aposentar mais, porque não terá condições, com a pejotização, de vir a cumprir as regras normais para vir uma aposentadoria. Estou certo nisso, presidente Carlos? É bem isso. A pejotização atinge de uma maneira direta a todos nós, profissionais liberais. A categoria mais representativa do conjunto de todas as profissões liberais é o médico, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, todos nós temos uma história boa com um médico passando na nossa volta. No norte e no nordeste, o médico é contratado para trabalhar na UPA, né, como pessoa jurídica. Se por um acaso, ele não tem condições de ir naquele plantão, ele fica afastado do plantão por 90 dias. Ou seja, os governos, as empresas, eles não enxergam mais um profissional liberal ou um trabalhador normal, né, como um ser humano, é uma máquina. Se está com algum defeito, tira ela de circulação, bota outra pessoa até aquela ficar arrumada. Então, isso tem atingido a todo o conjunto das profissões liberais, Nessa reforma tem uma outra coisa que é muito importante a gente salientar, que é o trabalho intermitente. Mas, voltando à questão, o que é a pejotização? O profissional liberal, ele cria uma pessoa jurídica, né, que é só ele, essa pessoa jurídica, para que a empresa não tenha a necessidade de pagar as leis sociais. Ou seja, aquele profissional que fez a sua pessoa jurídica, ele não vai ter férias, não vai ter 13º, ele não vai ter repouso remunerado, o que é natural, o que é o normal em todo o trabalhador. E um outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção, e é bem como tu disseste, a questão do trabalho intermitente. Esse aí vai definir que aquele trabalhador não vai se aposentar nunca mais. Né? Quer dizer, ele vai ser... Nós temos profissões consolidadas, por exemplo, um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta, ele tem na capital da República, ele é PJ e ganha por mês R$ 1.800 na rede pública e na rede privada do Distrito Federal, né? Existe hoje um grupo de São Paulo que tem aproximadamente 1.200 pet shop por todo o país.
todo médico veterinário que trabalha lá dentro daquela pet shop é terceirizado, é pejotizado, né? Quer dizer, o corretor de imóveis tem uma empresa em São Paulo que tem 25 mil corretores de imóveis por todo esse Brasil, não assina a carteira de nenhum desses corretores de imóveis. Ou seja, a pejotização, e com a pejotização, essa figura do trabalho intermitente liquida com as relações de trabalho do profissional liberal. Como vocês podem prestar atenção no que o Carlos Alberto acaba de comentar, essa reforma, ela, segundo o que foi divulgado na mídia, era para gerar emprego, o que é uma falácia, porque o emprego que ela vem gerar são empregos precários. Porque a pejotização, você cria uma empresa de um homem só. Por meu entendimento, Carlos, isso aí significa uma legislação onde que vem burlar a atual legislação trabalhista no que tange aos encargos. Isso é uma enganação ao povo brasileiro. É uma enganação que com certeza os nossos filhos e netos irão sentir na pele, por um ato que, no meu entendimento, Carlos, me perdoe, eu acho irresponsável desse governo com os trabalhadores brasileiros. É lamentável que a gente tenha que falar isso em pleno século XXI, que ocorra atitudes, que isso não é governo, isso, no meu entendimento, é um desgoverno. Isso aí, Carlos, eu acredito que venha favorecer, tem algum interesse por trás disso. Porque a proposta que se apresenta no que tange a reforma da Previdência também é outro achaque aos trabalhadores. Você concorda com isso, Carlos? Sem dúvida, cada vez mais vai dificultar o acesso da grande massa em poder se aposentar. Nós não podemos tratar da mesma forma um trabalhador que desenvolve a sua atividade dentro de um escritório, que pode ser na Avenida Paulista, ou aqui em Curitiba, ou em Porto Alegre, com aquele trabalhador rural, ou que trabalha, um pescador, enfim, que trabalha em situações de higiene insalubre da mesma forma. Nós não podemos imaginar que o mesmo trabalhador, que o homem tenha, a mulher tenha o mesmo tempo de contribuição que o homem, na medida em que a gente sabe que a mulher, ela exerce dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, alguma reforma realmente é necessária, mas não esse tipo de reforma da mesma forma que foi a trabalhista, atropelando tudo e cortando todos os direitos. Isso é, de novo, um absurdo, é tratando desiguais da mesma forma. Então não é isso que a gente quer, nós temos que dar algum tipo de proteção a esses trabalhadores para quando chegar numa determinada idade, a gente sabe que no campo, né, a pessoa começa a trabalhar aos 12, 13, 14 anos. Como é que vai pretender que tenha, ao longo de 49 anos, um único emprego, né, para poder fazer a sua aposentadoria? Isso é impossível. Nós vamos para o interior dos estados do Nordeste e do Norte do país, a expectativa de vida não chega a 63 anos. Não chega a 63 anos. E eles colocam que o mínimo de idade para se aposentar é 65 anos. Ou seja, eles condenam ao trabalhador brasileiro, esses mais necessitados, a nunca se aposentar. Eles vão trabalhar por toda a sua vida. Ô Carlos, seria importante a gente refletir um pouquinho aqui, porque em acontecendo a reforma da Previdência nos moldes que estão propostos, em primeiro lugar, uma grande mentira que já está provada é que a Previdência é deficitária. A Previdência Social ela não é deficitária se botasse o dinheiro no lugar certo, no momento certo e não fazendo o que estão fazendo. Também podemos analisar que só quem terá condições de vir a aposentar é aquele que tem condições, ou seja, que tem um salário maior, que pode ter uma previdência privada. E essa previdência privada, isso não vai favorecer os bancos, Carlos? Todas as reformas que estão acontecendo, está se vendo que tem um grupo que está sendo favorecido.
Recentemente a gente viu publicado na grande imprensa brasileira um abaixo assinado, uma carta de apoio, né, assinada por 6 associações brasileiras empresariais, né, apoiando tanto as reformas como dizendo que os interlocutores, ou o interlocutor dessas grandes associações era o deputado Rogério Marinho, que é o autor da reforma da Previdência. E quem assinava, entre outras pessoas, era a Associação Brasileira dos Hotéis e Restaurantes, que tem um interesse muito forte na questão do trabalho intermitente. A Associação Brasileira de Shopping Center, né, que também tem um interesse muito forte na questão do trabalho intermitente. Então, essas associações é que pautaram e que montaram essa reforma, e é o que todo mundo diz que ela foi gerida, né, dentro da Confederação Nacional da Indústria e dentro da FEBRABAN. Né? Quer dizer, é nessa direção que está indo o governo brasileiro, ou seja, sem nenhum critério de proteção a quem mais precisa. Presidente Carlos, eu quero lhe fazer uma pergunta, aproveitando o seu conhecimento na área trabalhista, pela sua militância, porque recentemente também foi aprovada a lei da terceirização. Essa lei da terceirização, com a reforma trabalhista, ela não pode vir a dificultar futuramente até futuros concursos públicos? Tanto é real essa tua pergunta que o governo acaba de lançar um PDV, né? Quer dizer, nem o próprio governo vai querer contratar mais ninguém, porque vai lá e chama. É o governo brasileiro, é a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil, é a Petrobras, todas elas já fazendo PDV lá dentro para abrir a possibilidade de terceirizar e todinhos. Foi um crime, né? Sem dúvida nenhuma, a terceirização sem nenhuma proteção foi um crime que foi feito. Foi mais uma dessas coisas que é interesse exclusivamente do capital sem ter a preocupação com o trabalho. No que tange ainda aos concursos, você pode, com a nova lei que passa a vigorar a partir agora do mês de novembro, contratar uma pessoa jurídica para exercer uma função em atividade fim. A minha preocupação, Carlos, eu não sei se você concorda, o salário desse terceirizado não será menor do que o salário daquele contratado normalmente, como era feito até hoje? As estatísticas e os estudos mostram que o salário de um terceirizado chega a quase 40% menos do que o salário daquele trabalhador formalizado. Os acidentes de trabalho com os terceirizados são 30% mais frequentes do que aqueles que são formalizados. Porque aquele formalizado existe uma ideia de qualificar, e com o terceirizado não tem essa preocupação. Liquida a formação, eu não sei bem o que vai acontecer com o país nos próximos 20 anos, mas eu tenho dito para os meus filhos o seguinte: esqueçam a formalização. Vai acabar a formalização. Aquilo que hoje todo mundo vê ainda, que tem pessoas na sua volta que são aposentados, isso aí vão ser cada vez mais raras, essas pessoas. Vocês prestaram atenção no que o presidente Carlos acabou de falar? Inclusive, com os terceirizados, os acidentes de trabalho aumentam. A nossa saúde pública não vai bem. O dinheiro é desviado, não é aplicado. E com certeza, com essa metodologia de trabalho utilizada por esse governo, com essas propostas que vêm sendo aprovadas por esse Congresso, que eu não entendo esse Congresso, presidente Carlos, um Congresso que tirou uma presidente com mais de 40% de aceitação e mantém um presidente que não tem 5% de aceitação popular. Tem alguma coisa estranha nisso aí.
Tem alguma coisa estranha nisso aí. E o povo brasileiro é que é sempre o responsável por pagar a conta. Façam-me um favor, bicho. Acorde, brasileiro, acorde. Porque o nosso país, nós já éramos para estar no primeiro mundo há muito tempo. Mas, infelizmente, vocês estão vendo que a gente até poderia falar, Carlos, enquanto os dirigentes usurpam o dinheiro do Brasil, o trabalhador paga a conta. Isso, na sua interpretação, tem fundamentação? Hoje no café nós estamos discutindo a quantidade de dias por ano que a gente tem que trabalhar para pagar as contas. E a contrapartida disso que a gente não tem, né? Quer dizer, a gente não tem saúde, a gente não tem transporte, a gente não tem educação, não tem segurança. A prefeitura de uma capital brasileira resolveu botar no SPC todos aqueles inadimplentes com o IPTU. Nós não defendemos inadimplente, nós não achamos que tudo, mas é como um advogado levantou e questionou na justiça, onde é que nós vamos botar a prefeitura que ela não cumpre com o transporte coletivo, que é ela que concede. Ela não tem água, não tem esgoto, não tem saneamento. Onde é que nós vamos fazer tudo isso? Qual é a obrigação do contribuinte pagar um imposto quando não é devolvido para ele aquilo que paga? Então, é desigual, né? Nós estamos realmente caminhando a quantidade de dias por ano que a gente paga de imposto, sem ter o retorno dessa coprestação, é o que determina essa desigualdade monstruosa que tem no país. Ok, Carlos. Infelizmente, nós temos televisão e um tempo limitado. Eu gostaria de ficar aqui com você conversando muito mais, por aproveitar até a sua experiência como profissional, a sua experiência como sindicalista, enfim, a sua experiência como cidadão defensor do trabalhador brasileiro, em especial os profissionais liberais. Meus agradecimentos. Infelizmente, gostaria de conversar mais, mas como o tempo nos cerceia, eu gostaria que o senhor tecesse suas considerações finais aí ao povo brasileiro, porque o momento é um momento de reflexão profunda. Suas considerações finais, Carlos. Eu queria, de novo, renovar os agradecimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma que espaços como esses é que precisam ser concedidos, né, para que a gente possa efetivamente fazer uma discussão sobre cidadania. Solomar, tu está de parabéns por ter um espaço e conceder esse espaço para que a gente possa discutir isso. Muito obrigado. Ok, Carlos, obrigado. O espaço Cidadania com nós, espaço é nosso e até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza irá querer. Um grande abraço, Carlos, obrigado.